Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso tema de hoje é o devido uso dos dons espirituais, que está em Romanos 12, do 3 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. A palavra de Deus, ela é bem clara, que nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo, a igreja. E cada um de nós recebeu do Espírito Santo um talento, uma capacidade. Para quê? Para desenvolver na igreja, para ela crescer. A igreja de Cristo, aqui Paulo compara com o corpo. A orelha, o ouvido, é para ouvir, a boca para falar, o nariz para cheirar, os olhos para ver, os pés para andar, as pernas, os braços, os dedos. E não é porque um membro é maior que ele é mais útil ou mais necessário no corpo. Todos nós temos a nossa função, o nosso dom, o nosso talento para exercer na Igreja de Cristo e fazer com que ela cresça, e venha ter novos membros e se espalhar pelo mundo, cumprindo a missão que Deus nos deu, de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra de Cristo e de levar as pessoas aos pés de Deus e de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos alguns dons. Lá em 1 Coríntios, nós veremos outros dons que existem, mas vamos nos prender nesses dons que aqui são colocados. O primeiro dom que se diz é o de profecia. Profecia, profeta, é aquele que anuncia a mensagem de Deus. É aquele por quem Deus por meio, anuncia a sua palavra. Este é o profeta, aquele que anuncia a palavra de Deus. Alguns confundem o dom de profecia com adivinhação. Não. O sacerdote era aquele que levava a vontade do povo, o desejo do povo,
diante de Deus. E o profeta era aquele que trazia a mensagem de Deus para os homens, para o povo. Então, que devemos usar o dom de profecia segundo a fé, que Deus nos deu. Devemos profetizar a palavra de Deus, que é a Bíblia, segundo a vontade de Deus. O segundo dom é o de ministério. Ministério é o desempenho de um serviço, servir, ajudar. O ministro, ele foi constituído por Deus para servir, para ministrar, para ajudar as pessoas. O dom de ensino, Paulo fala para aquele que ensina para se esmerar. Esmerar quer dizer caprichar. Caprichar é se preparar, estudar e se tornar a palavra de Deus de um entendimento fácil para qualquer pessoa. Deve se esmerar, gastar o tempo, observar detalhes da palavra de Deus para que ela seja de fácil compreensão para qualquer tipo de pessoa. Seja uma pessoa que tenha nível superior no ensino, ou aquele que mal sabe ler ou escrever, e até mesmo aquele que nem sabe ler e escrever. Aquele que ensina deve se esmerar para transmitir a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. O outro dom é o de exortar. Exortar quer dizer aconselhar, animar, encorajar. Exortar quer dizer que você vai aconselhar a pessoa quando ela está seguindo num caminho errado, para ela volte à verdade, à justiça. Você vai animar ela a continuar na luta, na batalha, na vida cristã, e você vai encorajar a ela, levar a ela coragem para que ela continue firme na fé. Exortar não quer dizer você ficar repreendendo e chamando a atenção das pessoas. É você ajudar ela a se fortalecer na fé. Contribuir, Paulo fala que devemos contribuir com liberalidade, que quer dizer generosidade. Existem muitas pessoas que têm uma condição financeira melhor e elas têm um dom de contribuir com a obra de Deus. Existem missionários que estão no campo fazendo o trabalho, a obra de Deus. Existem pastores que dedicam 24 horas do seu dia para cuidar do povo de Deus. E aí a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Por quê? Porque ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa ter uma casa. Não é aquele que trabalha, porque a pessoa que tem um trabalho, que tem o seu sustento, ela não precisa do salário da igreja. Mas aquele que está 24 horas atento, pronto para atender, seja num velório, seja num casamento, seja num hospital, num presídio, seja
ajudando os necessitados, este precisa do seu sustento. E esse precisa, tipo o levita, que vivia 24 horas na casa de Deus, cuidando da casa de Deus. Ele precisava ter um salário, ele precisava ter o seu alimento. Quando o povo deixou de contribuir, você vai ler isto no Velho Testamento. Os levitas foram trabalhar em outras profissões, funções, para ganhar o seu sustento, e a obra de Deus ficou abandonada. E muitos reis tiveram que coordenar isto para que os levitas pudessem voltar e cuidar da casa e da obra de Deus. Então, veja bem, aquele que precisa do salário é aquele que vive para a igreja, vive para a obra. Não é a pessoa que fica o dia todo deitada, vendo televisão ou no computador e prega 1 ou 2 vezes por semana na igreja e recebem salários absurdos, enquanto o povo passa fome. Então devemos contribuir com generosidade, mas para a verdadeira obra de Deus. Não é para enriquecer falsos profetas e malandros, pessoas que querem se aproveitar da boa fé do povo. Presidir é dirigir e guiar. É aqueles que estão à frente de um grupo de pessoas, de igrejas. Aquele que dirige a igreja, aquele que administra, esse deve usar de diligência, que é o cuidado e a dedicação. Ele deve se dedicar à igreja. Ele deve cuidar dos membros do corpo, que são as pedras que envolvem a igreja, cada pessoa. Saber o que cada um precisa, uma orientação, uma direção. Ele deve estar com os que estão chorando, deve estar sorrindo com os que sorriem, deve ajudar os que estão desempregados, deve cuidar daqueles que estão doentes e não têm o remédio, daqueles que estão passando fome, daqueles que não têm o que vestir. Essa é a função daquele que preside uma igreja, uma célula do corpo de Cristo espalhada pela face da terra. Presidir não é o cara chegar num retiro em qualquer lugar, escolher o melhor lugar e comer, ser o primeiro a comer e ter conforto e regalias. Não. Presidir é a mesma coisa que servir. É um ministro. Então, ele deve agir com cuidado e dedicação. E o dom de misericórdia, aqui na lista, é o último, que é o quê? É a virtude de ser bondoso com os necessitados. Este é o dom de misericórdia. Você sentir a necessidade e sentir a miséria, o sofrimento do outro. Como Deus sente o nosso, como Deus sente dor no coração em ver a miséria humana, aquele que tem o dom de misericórdia, ele sente a dor do próximo, daquele que está passando necessidade,
daquele que está passando por momentos difíceis na sua vida. Então devemos desenvolver os nossos dons com humildade. Cada um tem uma função no corpo de Cristo, como já dissemos, que é a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Não é uma denominação, não é um grupo seleto, pessoas que se acham melhores que as outras. Não. A Igreja de Cristo está espalhada pela face de toda a terra. Existem lugares onde o missionário chega e ele é o único representante da Igreja de Cristo. E ele, às vezes, o Espírito Santo o usa para exercer todas essas funções. Ele basicamente está sobrecarregado. Por isso, ele precisa do sustento. São os missionários, são os pastores que cuidam de 10, 20 igrejas em vários estados do Brasil e do mundo. E estes precisam de ajuda, precisam de ter o seu sustento para eles e suas famílias. Com o tempo, pessoas vão sendo ganhas para Cristo, vão aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador e vão se juntando a Ele. Vai se formando um grupo neste lugar. E aí começa a se dividir as tarefas. E ele não fica mais sobrecarregado. E aí ele pode até ir para outro lugar e começar uma nova igreja local, que faz parte da igreja total que é Jesus Cristo. Então, devemos usar os dons que o Espírito Santo nos deu com todo zelo, com todo carinho, com todo cuidado, com toda dedicação, para que a obra de Deus cresça e que mais e mais pessoas venham a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e que possam crescer em espírito e em graça diante de Deus. Dediquemo-nos, irmãos. Vamos procurar aqueles que estão à frente, que têm mais experiência, para nos guiar e nos ajudar a encontrar o nosso dom e a nossa utilidade na obra de Deus. Todos são úteis. Não existe membro maior ou menor. Um corpo ele funciona com todos os membros. Existem membros do corpo que parecem ser insignificantes e inúteis, mas não são. E às vezes nós vamos descobrir, quando vamos fazer uma operação que tiramos este membro, o quanto ele faz a falta, quanto ele faz falta. Então, devemos dar valor a todos os membros do corpo igualmente, seja qual for a sua função no corpo. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos pela tua palavra, por fazermos parte deste corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, que é a igreja, Pai. Usa-nos segundo a sua vontade. Ajuda esta pessoa
esta mensagem a descobrir e a desenvolver o seu dom com dedicação, em espírito e em verdade, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, a vida daqueles que estão à frente da tua igreja, fazendo realmente a tua obra, Pai. Repreende os falsos profetas, os falsos ministros, os falsos missionários, evangelistas. Repreende, Pai, aqueles que estão no meio do teu povo para atrapalhar o crescimento da tua obra ou para aparecer e para torcer a tua verdade, Pai. Ajuda, Pai, que a tua igreja cresça, que o seu corpo cada vez mais cresça e se espalhe por toda a face da terra, segundo a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de